O Vyasa Puja o significado foi explicado por Navadrinda na abertura, a quem eu agradeço. Não tive a oportunidade de agradecer imediatamente a próxima, mas agradeço muito pelas palavras do significado. Esse realmente é o evento mais auspicioso dentro da cultura Vaishnava. Esse evento representa uma expressão lúdica do Guru Tattva, que é o estudo a respeito da posição do mestre espiritual. No Vaishnavismo, que é a corrente mais abrangente, mais ampla da nossa identificação junto à nossa escola filosófica, faz o Vyasa Puja representado no dia do aparecimento, no dia lunar do aparecimento do mestre espiritual. E são muitos mestres espirituais, em geral, representantes da segunda geração de devotos do movimento Hare Krishna. Na ISKCON, o movimento criado por Prabhupada, se faz esse tipo de celebração. Em outras tradições, também védicas, se representa por um dia de lua cheia no calendário védico chamado de Guru Purnima. E aí se faz uma cerimônia parecida com essa, mas num único dia para todos os mestres espirituais. Mas como foi muito bem explicado no significado, essa é uma oportunidade de reciprocidade amorosa das relações amistosas e, de acordo com Narada Muni, a relação do discípulo com o mestre espiritual deve ser de amizade inquebrantável. E essa amizade inquebrantável que vence todos os obstáculos, todos os desafios da vida, é então nesse dia de Vyasa Puja assim representada. Essa é uma cerimônia muito tradicional. Aqui nós estamos fazendo de maneira simplificada e também, principalmente, à distância. Os devotos presentes aqui são da comunidade Brajadama e de alguns outros lugares próximos, alguns convidados que vieram um pouco mais distantes e alguns devotos membros da congregação das cidades próximas, como Caruaru. Mas, devido à pandemia, nós fizemos essa escolha por não ter uma comemoração presencial, em respeito à saúde de todos nós e ao risco de transmitir para outras pessoas que nem estivessem no programa, né, presencialmente, levando o coronavírus para outras pessoas. Então, para evitar aglomeração, aumentar o risco que já existe normalmente, nós optamos por fazer essa apresentação assim, online. Há 20 anos eu venho simplificando essa cerimônia, que é tão tradicional, que não se pode deixar de apresentar determinados pontos. Mas algumas características particulares da cerimônia nós suprimimos já há mais de 20 anos. E nesses últimos anos, eu tenho sempre comemorado aqui em Vrajadama pela natureza de intimidade que temos entre todos nós, os membros da comunidade, e devotos, amigos que vêm e eu mesmo. Então nós temos comemorado aqui de maneira muito simples, sem o tradicional Guru Puja e sem outras características
tradicionais que prolongam muito a cerimônia e às vezes pode criar nos devotos mais novos e nos visitantes um pouco de estranheza que algumas palavras mencionadas pelo aniversariante talvez não fossem suficientes para corrigir tal estranheza a que eu me referi. Então, nós, não apenas eu, mas muitos outros devotos que têm a posição de iniciar discípulos dentro desse movimento, tivemos o cuidado de evitar isso até mesmo para não fazer um culto à personalidade ou dar a impressão de que na nossa instituição nós cultuamos a personalidade. Isso está fora de cogitação. A nossa relação com o Prabhupada, nosso mestre espiritual, é de amor, confiança e gratidão absolutos. A nossa relação com o Prabhupada nos entusiasma na relação com todos os devotos do movimento, todos os devotos e todas as devotas do nosso movimento. Mas Prabhupada tem, de fato, uma posição relevante e única dentro do nosso movimento. Até mesmo na história do Gaudiya Vaishnavismo, que é a nossa escola filosófica, Prabhupada tem sim uma posição única e exclusiva que pode ser atribuída merecidamente, unicamente a ele, que é o fato de obedecer a ordem de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, sair da Índia trazendo para o resto do mundo a mensagem do Senhor Chaitanya. Ninguém fez isso e esse feito histórico de Prabhupada é, portanto, específico dele. É um feito realizado unicamente por ele. Os estudiosos da religião, dos movimentos religiosos, das instituições religiosas, atribuem diferentes gerações no decorrer de um movimento como este, como o nosso, as características que o nosso movimento tem, de trazer uma mensagem muito antiga de forma atualizada e popularizando essa mensagem. E eles dizem que, em termos de gerações, o nosso movimento tem uma característica. A primeira geração é composta unicamente por um indivíduo, e esse indivíduo é Prabhupada. A segunda geração são os discípulos de Prabhupada. A terceira geração são os discípulos dos discípulos de Prabhupada. E assim por diante, já estamos chegando na quinta geração, nesses 50 anos, pouco mais de 50 anos de movimento no Ocidente. Nesses últimos 20 anos que eu simplifiquei muito a cerimônia de Vyasa Puja para mim, e eu tenho falado geralmente as mesmas coisas. E os meus discípulos mais experientes, mais antigos, que já tiveram a oportunidade de participar, ou de, por curiosidade, ouvir as palestras dadas no dia de Vyasa Puja, eles já sabem. Eu sempre conto que na minha infância eu não tive comemoração de aniversário, embora todos os meus irmãos tivessem, porque eu fazia aniversário no mês de janeiro, que era um mês de férias, e minha família ia fazer veraneio em alguma praia distante da cidade. E naquela época, quase 70 anos atrás, não tinha forno, não tinha nada disso, e também, até minha mãe estava de férias, não ia querer fazer agora uma festa de aniversário.
para o filho. Então, geralmente era um piquenique, alguma coisa assim, cantava parabéns e pronto. Então, eu sempre conto isso, todo mundo já sabe. E também eu explico para todos aqueles que receberam a iniciação de mim dentro da corrente de Prabhupada que a simplificação dessa cerimônia não se deve a nenhum fator oculto. Deve-se unicamente à preocupação no acolhimento dos novos devotos, dos visitantes, ou seja, da nossa capacidade de propagar a mensagem do Senhor Chaitanya da maneira menos exótica, menos excêntrica possível. Definitivamente não se deve a qualquer sentimento particular meu em termos de egoísmo ou uma visão muito particularizada, mas sim a preocupação de ver que todos os amigos, todos os visitantes cheguem e se sintam muito acolhidos e não participando de um movimento muito excêntrico com um nível de celebrações exóticas com as quais eles não se identifiquem e isso sirva até para afastá-los. No comecinho dos anos 90, eu percebi, depois de grandes festivais, com muitas pessoas e tudo mais, eu percebi muitos visitantes deslocados na festa. E isso me incomodou muito. E então eu fui pensando nos visitantes, pensando na apresentação da nossa mensagem, eu fiz isso. Isso eu tenho falado há 20 anos. E estou repetindo mais uma vez agora, porque eu não gostaria realmente que, movido por influência de uma possível crise ética que exista em torno de nós, e especialmente em torno de Guru Tattva, algum de meus discípulos ou discípulas possam se deixar levar por algum tipo de justificativa para essa simplificação que não tenha sido dada pessoalmente por mim. Então eu testemunho a cada ano isso para que meus discípulos fiquem inteiramente confortáveis e compreendam que nós somos servos de Prabhupada e que estamos fazendo esse Vyasa Puja também dentro da missão de Prabhupada de levar a mensagem da consciência de Krishna para todos. E todos incluem todos os convidados, todos os amigos, todos os visitantes de primeira vez, pessoas que nunca ouviram falar na nossa tradição e que possam então simplesmente ouvir um pouco, participar e depois comer alguma praçada que a gente possa oferecer, sentindo-se como participantes da festa, sem se sentir incomodado em participar dessa festa tão íntima nossa. O tema Guru Tattva, ao qual eu me referi como a base de todo dessa cerimônia, está relacionado, tem como prerrogativa que o mestre espiritual é o representante de Krishna, o representante de Deus, e que ele deve conhecer a filosofia da consciência de Krishna, estar comprometido com a filosofia da consciência de Krishna de duas maneiras. Uma por praticá-la e outra por apresentá-la para as pessoas de uma maneira adequada. Então, quem se preocupou com esse tipo de assunto foi o original Vyasadeva. Vyasadeva, a quem essa celebração, de quem essa celebração trouxe o nome, o nome próprio veio, Vyasa vem para aqui. Vyasa Puja, a adoração a Vyasa, o mestre espiritual como representante de Vyasadeva. E Vyasadeva, ao observar
a situação do mundo cerca de 5.000 anos atrás, mas por observar, Vyasadeva entendeu que precisava apresentar a literatura védica de maneira que fosse muito compreensível para todos. Então ele dividiu os Vedas em 4 e deu para cada Veda deu para um discípulo seu que tivesse competência e fosse especializado naquele Veda particular. Então, dividiu em 4 Vedas o que era único e deu para cada um de seus, entre 4 discípulos, para que eles pudessem representar. E, além disso, Vyasadeva escreveu outros livros complementares, inclusive o Vedanta Sutra, e mesmo depois de escrever o Vedanta Sutra, Vyasadeva ainda estava insatisfeito. Ele sentia como se não tivesse feito o suficiente para a posição de grande responsabilidade que ele tinha para com a sociedade humana. Então ele se dirige a seu mestre espiritual, Narada Muni. E Narada Muni faz ele refletir sobre a razão da sua insatisfação, porque ele se sentia tão incomodado. E Narada Muni aponta que, apesar de ele ter feito todos esses esforços, ele não descreveu as atividades devocionais de um devoto ao contemplar os passatempos originais de Krishna e a identificar Krishna como a suprema personalidade de Deus e o processo de Bhakti Yoga. Então, Vyasadeva, a partir daí, escreve o Srimad Bhagavatam. E escreve o Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro de toda a literatura védica. E é a sua obra-prima. E então ele, com o Srimad Bhagavatam, ele encerra a apresentação do Shastra, das escrituras sagradas que serviriam para todos os mestres espirituais se basearem por todo o resto da existência desse mundo material, para a posteridade, enfim. Então, ele deixa essa literatura védica que deve ser o acesso ao mestre espiritual, o acesso que deve dar acesso ao mestre espiritual para toda a filosofia, para que o mestre espiritual possa basear o seu exemplo e a sua pregação nessas escrituras. Então, em termos de Vyasa Puja, de adoração à encarnação de Krishna, que veio para apresentar a filosofia na forma das escrituras e popularizar essas escrituras, hoje, nesse dia que estamos reunidos, para refletir sobre a grande importância do recurso que temos mais próximo de nós. Aqui somos de 2ª, 3ª e 4ª geração de devotos. E Prabhupada também está muito próximo de nós. Apenas partiu desse mundo há 44 anos, exatamente. Então, Prabhupada partiu desse mundo há 44 anos, ou seja, foi contemporâneo da nossa cultura. Ele conheceu as características particulares do mundo ocidental. Ele deu 12 voltas ao mundo, pregando, conhecendo as pessoas, chegando até a América do Sul. Não veio ao Brasil, mas foi até a Venezuela, para poder conhecer todos os cantos do mundo e identificar a idiosincrasia do ocidental, para poder acolher o ocidental, ao ocidental, da maneira
mais adequada para que ele ou ela pudessem praticar a consciência de Krishna e obter o resultado tradicional de todas as culturas anteriores, que ele próprio, como membro da primeira geração do movimento Hare Krishna, da instituição ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, muito embora ele tivesse inumeráveis irmãos espirituais, discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que também estavam desenvolvendo o movimento do Senhor Chaitanya em outras regiões da Índia, mas não fora dela, não fora da Índia. E esse é o trabalho de Prabhupada. Então nós podemos ver a Prabhupada com esses olhos, compreender a Prabhupada dessa maneira e então nos aprofundar no conteúdo de seus livros, estudar com afinco, diminuir qualquer interesse secundário que possa nos impedir de ter tempo e concentração suficiente para ler os livros de Prabhupada. Então, Prabhupada deixou uma obra vasta de mais de 70 livros. E nós podemos, então, utilizar todo o tempo que dispusermos para isso, para estudar esses livros e ajustar nossos pontos de vista, questionar as nossas dúvidas, recorrendo às instruções de Prabhupada escritas nos seus livros. Não somos sentimentalistas, não somos tão espontâneos que, de maneira universalista, ficamos satisfeitos com o que aparece na nossa frente. Não, nós sabemos que qualquer coisa, qualquer oportunidade que tenhamos como indivíduos, essa oportunidade deve ser uma oferta para Krishna na missão do Senhor Chaitanya, orientado pelas instruções de Prabhupada. E qualquer oportunidade, então, transformamos numa oferenda a Prabhupada, para que ele possa levar de maneira ascendente pela corrente de sucessão discipular e chegar até Cristo. Compreendendo isso, essa simples cerimônia, praticamente reduzida a uma palestra e um coral muito bonito. Depois nós vamos ter o Kirtan, que da forma de Bhaja, Maharaj vai dirigir Bhaja. Depois Hridayana Maharaj quer vir dar algumas palavras. E nós vamos ouvi-lo às 6 da tarde. Então, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos não poderia ser diferente do que fazer uma reflexão profunda sobre o objetivo da nossa própria vida como membros do movimento de Prabhupada. De identificar a nossa relação com Prabhupada, ainda que essa relação pareça indireta, mas de fato não é. Ela pode parecer indireta porque Prabhupada não apareceu presencialmente nas nossas vidas, mas ele deixou seus livros e suas instruções, normas para o funcionamento de todas as liturgias que praticamos e instruções específicas para o comportamento Vaishnava, para a etiqueta Vaishnava, até como comer e como dormir. Prabhupada nos ensinou. Detalhes a respeito da vida de Brahmachari, detalhes a respeito da vida de Grihastha, detalhes a respeito da vida de Sannyasa. Prabhupada foi muito cuidadoso em nos orientar em todas as instâncias da nossa vida. Existe algo que, através das instruções de Prabhupada em seus livros, cabe a nós pesquisarmos e desenvolvermos, que é a organização social da nossa ISKCON,
inspirados no sistema Daiva Varnashrama. É um grande desafio, existem muitos grupos de devotos estudando e pesquisando isso. Nós também temos a nossa inclinação para o sistema de aqui, Daiva Varnashrama. Agora, no nível de organização e desenvolvimento que Vrajadama chegou, nós estamos pensando na educação dos devotos, em instalar uma escola que possa dar atendimento aos filhos, aos nossos filhos e netos, e também atender a população da região, talvez até de pessoas de Caruaru que apreciem o nível de educação que nós damos na nossa escola e possam vir de lá até aqui, trazendo seus filhos da mesma forma que hoje as pessoas que moram aqui levam os seus filhos a Caruaru em busca de uma boa escola. Então, isso nós temos como meta, e como já temos o Instituto de Aula Adulta trabalhando com a educação de adultos, educação chástrica, dentro do currículo Bhakti Shastra e Bhakti Vaibhava. Então, nós vamos encabeçar essa pesquisa a respeito de educação em Vrajadama com o Instituto de Aula Adulta e abrindo mais uma área no Instituto, além de educação e liderança, que já são praticadas pelo Instituto. Vamos querer oferecer também educação para a agricultura, proteção aos animais e essa interação com o meio ambiente na forma de permacultura. Então, o nosso instituto, que atualmente é chamado de Instituto de Aula Adulta de Educação e Liderança, passará a ser chamado Instituto de Aula Adulta de Educação, Liderança e Permacultura. Então, nós vamos nos especializar nós escolhemos a denominação das ciências ambientais de permacultura, porque a permacultura, entre todas, é a menos rígida em termos de tecnologias. E queremos ter a liberdade de trabalhar conforme formos crescendo, e não com um projeto que venha pré-feito e que seja simplesmente aplicado. Então nós vamos interagir com a comunidade, com as comunidades vizinhas, de acordo com a nossa capacidade. E para isso, permacultura é o que dá mais liberdade. Por isso, educação, liderança e permacultura. Pode ser um sonho, mas aqui agora nós estamos abrigados num lugar que um dia foi um sonho. E agora nós temos uma sala iluminada com luz elétrica, energia elétrica, com placas de energia solar, com deidades, com muitos devotos de diferentes lugares. Tudo isso foi um sonho e se tornou realidade pela determinação, um trabalho árduo e principalmente renúncia ao gozo dos sentidos. Dentro da nossa história em Vrajadama, como no movimento Hare Krishna todo, temos uma história de grande renúncia ao gozo dos sentidos e de deixar a nossa busca pela felicidade pessoal particular para segundo plano e trabalhar para a satisfação de Prabhupada, para conquistar os propósitos e objetivos da sociedade Prabhupada, ainda que nós próprios não ficássemos tão felizes como gostaríamos de estar. Ainda assim, por causa dessa renúncia, Krishna, bondoso como é, sempre nos dá alguma experiência transcendental muito satisfatória, e a felicidade vem
ainda que os sentidos não estejam tão satisfeitos. Esse nível de renúncia, essa determinação firme para satisfazer o mestre espiritual é tema de Guru Tattva também. E é tema do Vyasa Puja também. Por isso eu manifesto agora um pouco dentro do contexto, sem que tenha sido um desvio do tema. Muito obrigado a todos vocês que assistem também a turma de fora, turma de casa, do Facebook, do Zoom. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Os anos vão passando, a juventude vai ficando para trás, a velhice vai chegando de maneira galopante, mas ainda assim nós estamos disponíveis para servir a missão de Prabhupada e servir a todos vocês na medida de nossa capacidade. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado aos organizadores, obrigado também à turma do coral e certamente não posso deixar de agradecer à turma da cozinha, que eu sei que depois vai vir um delicioso passarinho. Hare Krishna.